cometemos pecado inconsciente, pecados que a gente comete, mas a gente não sabe que está pecando? Será? Vamos ver isto. Muitos dizem assim, que Jesus veio e aboliu a lei, que não tem lei. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, para que Jesus ia retornar a buscar o seu povo se não há pecado? Já começa por aí. Então, lá em Êxodo 20, Deus deu 10 mandamentos. E muitos dizem assim, que aqueles mandamentos foi Moisés que escreveu. Não. Aqueles mandamentos não foi Moisés que escreveu. De acordo com Êxodo 31:18, o próprio Deus, com o seu dedo, escreveu. Para que eu e você hoje não possamos falar que foi Moisés. Então não, foi Deus. E ele escreveu em pedra, perpétuo, para a eternidade. Então temos 10 mandamentos a seguir. E a maioria não segue. E aí eles falam assim que Paulo veio e aboliu. Que fala lá em Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma ordenância. Então o que Paulo está falando ali, o que foi abolido na sua carne, em forma de ordenância. Exemplo, antigamente a pessoa pecava, levava um cordeirinho, lá o sacerdote cortava, emolava o cordeirinho, pegava o sangue do cordeirinho, e ali o pecador, o cordeirinho morria no lugar do pecador, o pecador saía ali, e o inocente ali, o cordeirinho, morria em seu lugar. Ali estava representando Jesus. Então aquele cordeiro representava Jesus, que está lá em João 1:29, eu acho. Que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo está falando aqui que aboliu na sua carne foi essa ordenância. Acabou o sacrifício, porque o cordeiro agora foi sacrificado. Então não existe mais esse rito. Ali acabou. Mas Paulo não está falando que a lei dos mandamentos foi abolida. Não, não é isto. Então nós temos um pecado que a gente comete, eu cometi muito, e muitos cometem ainda, sem saber que é pecado. Mas é pecado, está na palavra de Deus, está lá em Gálatas 5. Qual o pecado? E é um pecado que todo mundo gosta, não tem quem não gosta. A glutonaria, comer além do limite. Eu vou dar um exemplo. Uma vez fomos num restaurante, uma turma. E lá teve um colega lá, era buffet, né? E ele podia comer à vontade, o preço era igual. E ele pegou um prato e encheu só de carne, um só de salada. E o resto das outras coisas botou no outro prato. E ali comeu. Foi tão vergonhoso que os garçons fizeram uma fila olhar ele comer. Na hora quando a gente resolveu vir embora, deu assim, tipo um mal-estar nele. Ele não conseguia se levantar. Passou muito mal. E aí os colegas tiveram que levantar ele, levar pra rua, tomar um ar, de tanto que ele comeu. Então, a glutonaria, o comer demais, é pecado. Tem pessoas que enchem um prato. Eu fiz isso muitas das vezes. Enche o prato e não tá mais nem conseguindo engolir, mas tá enchendo. Isso é que Deus está dizendo que é pecado. A gente tem que comer para viver? Será que tem que comer para viver? Ou viver para comer? Você vive para comer ou come para viver? A gente tem que comer para viver. Então, eu sirvo ali meu alimento, aquele pouquinho. Pronto. Eu não preciso encher um prato que transborde, que vire. Porque é pecado. Diz na palavra de Deus que a glutonaria é pecado. Então, muitas das vezes, muitos estão cometendo esse pecado. E principalmente cristão. Olha que eu já vi cristão que é uma vergonha comendo. E eu fiz muito disso. Fiz muito, sabe? E hoje eu aprendi
que me alimentei, passou minha fome, é o suficiente. Que você possa estudar lá, Gálatas 5,